Graça e paz. Renovo Barra Velha. Pai, por que vocês estão tristes? Só porque o meu Palmeiras perdeu, hein? Vou começar de novo. Graça e paz, Renovo Barra Velha. Aleluia, glória a Deus. É uma satisfação muito grande a gente poder estar aqui hoje. Estivemos aqui na inauguração e não podíamos deixar de estar aqui nesse dia de comemoração que nós consideramos como a primícia, ou seja, o primeiro ano de existência aqui da Renovo em Santa Catarina, Barra Velha, e foi muito difícil, mas nada é fácil na vida cristã, irmão. Aliás, na vida da gente tudo é difícil, nada vem muito fácil, é com muita luta, e é justamente sobre isso que eu queria falar nessa noite aqui, amém? Eu queria falar sobre Gilgal. O tema dessa palavra é Gilgal, lugar de transição. Diga transição. Eu sei que a maioria aqui não é nem de Barra Velha e nem é de Santa Catarina. Quem aqui é de Barra Velha mesmo? Quem é de Barra Velha nasceu aqui. Aliás, aqui ninguém nasce, né? Tem que nascer aqui do lado, né? Interessante, uma cidade que não nasce ninguém, né? Incrível. Mas quem é catarinense aqui mesmo da Gema? Quem é? Olha, apareceu ali 4, glória a Deus, 5. Ela ali, olha, glória a Deus. Mas a maioria veio de longe, veio de fora, para tentar a vida, para cumprir o mandato de Deus, cumprir um propósito, para mudar a sua história, mudar a sua vida. E eu queria falar exatamente sobre isso, nesse um ano que nós estamos fazendo aqui em Santa Catarina. Queria falar sobre isso. Cadê o Léo? Léo, coloca aí enquanto alguém traz uma aguinha para mim. Vocês estão vendo? Minha garganta ainda não está boa, irmão. Já estamos, mas graças a Deus a gente está vencendo. Consegue uma aguinha aí para mim? Opa, glória a Deus. Depois repõe a água dele aí. Amém? Essa palavra tem me inspirado muito, falando desse lugar chamado Gilgal, ou Gilgal, como a pronúncia deveria ser, Gilgal, que é o lugar da... Não tem nada a ver isso aí não. Estou esperando aqui. Vamos lá. Enquanto isso eu vou falando com a igreja. Gilgal aparece várias vezes na Bíblia. Gilgal está a 60 quilômetros de Jerusalém. E quantos aí conhecem a história do povo de Israel que saiu lá do Egito e eles viajaram durante 40 anos pelo deserto? E por fim, agora, eles chegam na terra prometida. Mas antes de entrar na terra prometida, faltava ainda acontecer algo na vida deles. Faltava a Deus colocá-los, talvez, na última prova, para que eles entrassem ali em Canaã. E esse texto que nós pegamos aqui, está em Josué capítulo 4, versículo 19, até o versículo 24, que já está aí na tela, nós vamos ler. Diz assim a palavra do Eterno: Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do primeiro mês, que é Abib, que é o mês de abril, e alojaram-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. E as 12 pedras que tinham tomado do Jordão, levantou-as Josué em Gilgal, e falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro
os vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: o que significam essas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, que fez secar perante nós, até que passássemos, para que todo o povo da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte. Diga que é forte. Para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Aleluia. Gilgal, irmãos, é conhecido como o lugar de transição. Diga transição. O que é transição, irmão? Transição é como se fosse uma passagem, uma mudança de tempo, uma mudança de comportamento, uma mudança de geografia, uma mudança de atitude. A transição faz a gente sair do lugar onde a gente está e galgar outros lugares. Israel estava lá no Egito como escravo. Deus diz: olha, sai dessa terra e vocês vão adorar no lugar que eu vou levar vocês, numa terra que mana leite e mel. E eles, irmãos, viajaram durante 40 anos no deserto. Diz a Bíblia que naquele mesmo deserto Deus trouxe provisão para eles, porque no deserto eles não podiam plantar, no deserto eles não podiam construir, até o templo era móvel, era uma espécie de barraca que eles montavam e desmontavam quando saiu do lugar. Então não se podia plantar. Diga para o seu irmão, diga: se não podia plantar, diga também não podia colher. Eles não podiam construir nada. Então eles viajam 40 anos no deserto e Deus dá o alimento para eles. Diz a Bíblia que Deus mandava à noite o alimento parecido como se fosse um novelo de lã, e aquilo era comestível. E durante o dia Deus fazia com que as codornas voassem e caíssem no arraial, e eles comiam aquela proteína, e no outro dia de manhã tinha, todo dia Deus mandava. E aí, irmãos, a gente fica dizendo assim: glória a Deus por isso, mas não tem quem aguente comer codorna todo dia durante 40 anos, irmão. Quem é que aguenta isso? Então eles viajaram durante todo esse tempo, mas agora eles chegam até o Jordão, e Deus fez o Jordão parar as águas, e eles passaram em pé enxuto e entraram na terra prometida. E diz a Bíblia, irmãos, que eles, todo aquele povo, aproximadamente 1,5 milhão de pessoas, eles se acampam nesse lugar chamado Gilgal. E ali nesse lugar, irmãos, eles criaram algumas estratégias, eles ficaram ali durante algum tempo, e foi ali que Josué traçou as primeiras estratégias para a conquista de Jericó. Foi ali que, quando Josué passou pelo Rio Jordão, ele apanhou ali 12 pedras e levou essas pedras, e quando ele chegou naquele lugar, ele construiu ali um altar. Foi ali também em Gilgal que a geração que nasceu no deserto, quando eles chegaram ali, todos eles passaram pela cerimônia da circuncisão, e depois passaram pela Páscoa, porque ninguém poderia celebrar a Páscoa se não fosse circuncidado. E aí eles, toda aquela geração que nasceu no deserto, eles foram circuncidados. A circuncisão era uma cerimônia que dizia mais ou menos assim: você abandonou a vida pecaminosa e agora você foi marcado por Deus para uma vida vitoriosa. Quem crê nisso, diga glória a Deus. E aí segue em frente. Foi em Gilgal, irmãos, que o maná que caía no deserto cessou, não caiu mais. Me pergunto por quê, apóstolo? Porque a partir daquele momento eles teriam que semear, aleluia, para poder colher. Deus disse: eu vou parar de dar comida para vocês. Se vocês quiserem comer agora, vocês vão
semear, vocês vão plantar. E daqui a um tempo, vocês vão ter alimento. Vocês ainda vão viver com a colheita daqueles que plantaram. Mas vocês agora têm que plantar. Diga para o seu irmão, diga assim: quando a gente chega na terra que Deus colocou a gente, diga, temos que plantar. Temos que semear. Amém, igreja? Aleluia. E por fim, irmãos, foi em Gilgal, ou em Gilgal, que Josué distribuiu as terras depois da conquista de Jericó. Ele distribuiu toda aquela terra, todos os territórios, pelas 12 tribos. Cada tribo recebeu uma parte do território para plantar, para viver, para construir. E eu fiquei impressionado com a questão de Gilgal. Me pergunte, por quê, apóstolo? Gilgal, irmãos, já estava lá. Quando eles chegaram, Gilgal já estava lá. E para quem não conhece, irmão, Gilgal era um lugar imenso, mas tinha algo peculiar em Gilgal. Pergunte, o que era, apóstolo? Gilgal era um monumento circular. Por isso a palavra no hebraico, Gilgal, significa circular, círculo. E aí eu fiquei impressionado com isso. Por que esse negócio de círculo? E ali, irmãos, até hoje há um sítio arqueológico ali, que as pedras ainda estão lá. Era como se fosse um grande estádio e houvesse camadas e camadas de pedra, uma camada fora, outra mais dentro e outra mais dentro, e no centro há um círculo de pedra que é um altar. Que não foi Josué que construiu. Quando Josué construiu o altar, aquele altar de Gilgal já estava lá. E aí eu fiquei me perguntando, o que era Gilgal? O que significa? Porque Gilgal está lá desde a época, irmão, de Samuel, do profeta Samuel. Desde a época de Davi já existia esse lugar. Quando os israelitas, irmãos, nem imaginavam que um dia eles iriam chegar naquela terra, aquele lugar já existia. E eu fui procurar saber por quê. E é por causa disso que essa palavra me inspira cada vez mais. E eu acabei descobrindo o seguinte, que aquele lugar era uma espécie de lugar de cerimônias. As pessoas, quando queriam fazer grandes cerimônias, iam para Gilgal. Mas tinha uma cerimônia em particular que era muito interessante. Talvez vocês não conheçam ou se conhecem na história. Existem na Amazônia algumas tribos, e no Amazonas em si, existe uma tribo, os Sateremauês, que eles passam por um ritual de passagem, que chama assim, que o jovem, para se tornar homem, ele tem que passar por esse ritual. Me pergunte, qual é esse ritual, apóstolo? Existem lá na Amazônia umas formigas bem grandes, e elas são extremamente venenosas, e a ferrada dela é muito dolorosa, irmão. E aí eles fazem uma luva de palha e colocam várias formigas ali amarradas naquela luva de palha. Irmão, eu já levei uma ferrada, a gente fala ferrada, de uma formiga chamada tucandeira. Irmão, eu gritei demais, eu era garoto, e ela me ferrou no pé. Irmão, foi uma gritaria medonha, porque ela dói demais, uma só. Agora imagine várias delas dentro de uma luva. E o rapaz, para passar para a fase de maioridade, ele tem que meter a mão ali dentro e deixar que aquelas formigas ataquem ali. Irmãos, tem jovens que se urina de tanta dor, tem uns que desmaiam, irmãos, tem uns que passam mal, eles suam, eles gritam, mas eles não podem tirar a mão dali de dentro. Eles têm um tempo para segurar a mão ali dentro. E uma vez que eles passam por aquele ritual, eles conseguem passar por aquilo ali sem chorar, sem gritar, eles se tornam homens, estão prontos para conquistar uma família. Existe na África também um ritual desse de passagem,
que o jovem, eles fazem uma torre muito alta de madeira, e existem cipós que eles amarram a perna, é como se fosse um bungee jump, só que de cipó, irmão, imagine. E esse jovem se lança de lá de cima, irmão, e aquela corda estica, aquele cipó, ele estica até chegar no chão, e ele tem que tocar a mão no chão. Se não tocar a mão no chão, não valeu, ele tem que voltar de novo. Alguns, o cipó quebra e eles morrem ali, mas são rituais de passagem. E eu aprendi uma coisa, que em Gilgal também havia uma cerimônia, que era uma cerimônia de passagem. Como haviam vários círculos, bota aí aquela primeira tela, Léo. Vocês vão ver ali nessa imagem, que vejam aí os círculos de pedra. Esse era um lugar, isso era imenso, irmão, era mais ou menos do tamanho de um estádio, era imenso. E havia uma cerimônia que segundo os historiadores, dizia o seguinte, que o jovem, para passar para a fase de adulto, ele tinha que enfrentar os obstáculos aqui. Se vocês notarem, existem umas entradas aqui, ó. Cada camada existe uma entrada. Olha ali, ó. Tem umas entradas. Então, ele para chegar até o centro, ele tinha que passar por guerreiros. Ele tinha que lutar, enfrentar guerreiros da tribo. Então ele saía lá de fora e a conquista era chegar ali no centro. E eles saíam brigando, lutando, tentando vencer. Alguns não conseguiam, mas quando ele vencia os guerreiros daquela tribo, ele chegava e entrava e chegava até o centro e se abraçava ali naquele altar. A partir daquele momento, ele se tornava um homem abençoado. Eu fico às vezes imaginando, irmão, talvez você passou muitas lutas, como o pastor Ney falou ainda há pouco. Foram lutas para chegar aqui, para se estabelecer aqui. Mas se você chegou aqui para conquistar esse lugar, é porque você quer estar no centro da vontade de Deus. Só quem crê nisso, dê um aplauso bem forte, diga glória a Deus, diga aleluia, aleluia. Oh! Diga para o seu irmão, diga assim, é assim na vida. Diga para ele, um ciclo termina e começa um outro, aleluia, e você vai conquistar. Só quem crê nisso, diga glória a Deus, diga aleluia aí, meu filho. Oh! E aí eu fico imaginando quando Deus diz assim, olha, vocês vão ficar em Gilgal. Deus queria dar uma lição para aquele povo. Deus queria mostrar que as grandes conquistas da vida da gente, nós precisamos entender algumas verdades de Deus. E a primeira verdade é essa que está aqui, olha. Diga novos começos. Diga novos começos. Gilgal serve como lembrete para a vida do crente de que é preciso deixar o passado para trás e viver uma nova vida em Cristo. Quando eles chegaram em Gilgal, Deus diz assim, vai parar, vocês têm que parar aí. E vocês vão passar por uma prova. Aleluia. Eu fico imaginando, porque Deus não diz assim, entra logo e vai tomando posse. Não, tinha uma prova. E Deus diz assim, eu vou preparar vocês para essa prova. Por quê? Porque Gilgal é o lugar onde você tem que esquecer o seu passado para você conquistar um futuro. Quem entende isso, diga glória a Deus, diga aleluia. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Eis que surgiram coisas novas. Aleluia. Gilgal era uma novidade para o povo. Eles não sabiam o que ia acontecer. Mas Deus diz assim, tem algo no passado de vocês que precisa ser esquecido, precisa ser apagado. Uma fase nova não começa enquanto não termina
a fase antiga. Quem aí joga videogame, né, José? Tem que passar de fase, é isso? Mas para passar de fase você precisa vencer aquela fase, então não é? Diga para o seu irmão, Gilgal é assim também. Quando eu olho para aqueles jovens que entravam naquela arena e lutavam para ir entrando, até chegar ao centro, assim é a nossa vida, irmão. Assim é a vida do crente. Para onde ele for, não adianta, ele vai ter que passar por isso. E não adianta fugir e dizer assim, aqui a coisa está difícil, eu vou embora para outro lugar. Não, não vai mudar não. Enquanto você não passar por isso. E o que é que eu tenho que passar, pastor? Primeira coisa, esqueça o passado. Diga para o seu irmão, diga, esquece o passado. Sabe, eu morei no Japão durante 4 anos, fui missionário lá. E o que mais a gente via, irmãos, eram pessoas que marcavam um passo na vida. Por quê? Porque eles trabalhavam lá, eles ganhavam dinheiro lá, mas só pensavam no Brasil. Eu vou ganhar dinheiro aqui e vou fazer um negocinho lá no Brasil. E sabe o que acontecia? Eles ganhavam dinheiro, mandavam para o Brasil, a pessoa comprava um lugar, um negócio, fazia um material de construção, fazia um negócio, e uma outra pessoa ia cuidar. Sabe o que acontecia? Falia. E eles ficavam dizendo, puxa vida, o que está acontecendo? E quando eu fui para lá, eu disse, ei, primeira coisa que vocês têm que fazer, se vocês vieram para cá, vocês têm que esquecer o Brasil. Diga para o seu irmão, se você veio para Santa Catarina, comece a esquecer o lugar de onde você saiu. Porque a Bíblia diz que aonde está o coração do homem, ali está o tesouro dele. Se você está aqui trabalhando, conquistando, mas o teu coração está lá, ai meu Deus, a minha terra, a minha farinha, o meu peixe, ei filho, você não vai conquistar nada. Quando eu fui para lá, o pessoal dizia, apóstolo, tem um supermercado brasileiro. Quero saber de supermercado brasileiro, rapaz. Quero comer comida de japonês. Minhas filhas são loucas. A Rebeca, que morou lá também, estudou o japonês, ama comida japonesa. Diga para o seu irmão, tem algumas coisas do seu passado que enquanto você não resolve, você não enterra isso, você não esquece isso, o seu futuro está comprometido. Quem está entendendo isso, diga amém. Então Deus diz assim, ei, a partir de hoje, vocês precisam, diga assim, diga para o seu irmão, a partir de hoje, diga, Deus vai fazer você esquecer o seu passado, vai fazer você esquecer a tua terra, vai fazer você esquecer os teus costumes. Deus está colocando você diante de uma coisa nova. Aleluia. Há uma coisa interessante, irmãos, que quando o povo chegou ali, Deus não deixou eles avançarem. Tinha uma conquista, todo mundo sabe, Jericó. Deus sabia que eles teriam que conquistar Jericó, mas Deus disse, não, vocês não estão preparados. Sabe por quê? Tem duas coisas aqui. Uma, que essa geração que nasceu, eita, precisa ser circuncidada. Deus queria dizer para eles assim, olha, vocês celebraram a Páscoa lá no deserto. Lá no deserto eu até deixei vocês que não eram circuncidados, mas aqui é coisa nova. Diga para o seu irmão, diga assim, no lugar novo, as coisas são novas. Diga, no lugar novo, existem regras novas. Quem entende isso, diga glória a Deus. Deus falou, olha, todos que nasceram, todos os machos que nasceram no deserto, têm que passar pela circuncisão. Não fica imaginando, é um processo doloroso, porque mexe com o prepúcio do homem. Se tem uma coisa que o homem tem mau cuidado, vocês sabem o que é, irmão. E aí, essa cerimônia mexia com isso. Tinha dor. Olha para o seu irmão e diga assim, sem dor não tem conquista. Aleluia.
E eu fico me imaginando, por que Deus estabeleceu isso? Sabe por quê? Porque aquela cerimônia fazia com que cada jovem fosse santificado. Diga santificado. Santificado. Aleluia. Diga novos começos. Exigem de nós. Diga santificação e transformação. Diga santificação e transformação. Diga santificação e transformação. Não adianta você mudar de geografia se você não mudou suas atitudes. Deus disse: ei, aqui é diferente. Olha, fala para 3 pessoas, diz para o seu irmão: ei, irmão, aqui é diferente. Amém? Gilgal representa um lugar onde a carne, o pecado e a natureza pecaminosa precisa ser tratada e removida para que a vida possa ser transformada e focada em Deus. Sabe o que Deus estava dizendo? Ei, eu tenho uma proposta de espiritualidade para a sua vida. Aleluia. Se você achava que você precisava, se você ia viver a sua vida espiritual como você vivia no deserto, aqui é diferente. Aleluia. Diga, você vai ser marcado. Diga para o seu irmão, diga, você vai ser marcado por Deus. Olha para essa irmã e diga assim: você vai ser marcada por Deus. Aleluia. E essa marca vai dizer para você: ei, filha, vai entrar um tempo de santidade na sua vida. Se você quer mudança na sua vida, ei, começa com a santidade, começa com mudança de comportamento, começa com espiritualidade, começa com transformação. Sabe por quê? Porque Gilgal é esse lugar em que nós somos transicionados. Aleluia. Olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 22 e 24. Vamos ler juntos. 3, 2, 1. Vai, gente. Tem alguém aqui? Peraí. Tem alguém aqui? Quando eu disser 3, 2, 1, você começa a ler, tá bom? 3, 2, 1. E quando voltar no passado, onde escolheis o velho homem, que se corrompe pelas renovei, diga renovei. Diga renovo. Diga no espírito da vossa mente. E vocês, e vos revistais. Diga novo homem. Olha para essa irmã que está aí, diga assim: uma nova mulher. Aleluia. Que segundo Deus foi criada com verdadeira justiça e santidade. 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 Eita, aleluia. Diga lugar novo. Espiritualidade nova. Sabe de uma coisa, irmãos? Algumas coisas a gente precisa mudar na nossa vida. Eu sei que tem muita gente que veio de uma outra igreja, de outro ministério, de outra igreja não, que tudo é igreja de Cristo, mas um outro ministério. E alguém diz assim: não, mas lá na minha igreja era assim. Lá na minha igreja era assim. E eu cheguei aqui, é meio que diferente, né? Mas na minha igreja era assim. E por que você não ficou lá, irmão, na sua igreja? Olha para o teu irmão, diga assim: lugar novo. Diga espiritualidade nova. Diga lugar novo. Diga atitudes novas. Aleluia. Deus diz assim: olha, vamos fazer a Páscoa. Josué celebra a primeira Páscoa na terra prometida. E o que significa a Páscoa? Fale para mim, o que significa a Páscoa? A Páscoa é uma palavra hebraica chamada Pesach, que significa, vamos lá, passar por cima. Diga passar por cima. É esse o sentido. A palavra Páscoa, Pesach, é passar por cima. Olha só. E quando aconteceu isso? Lá em capítulo 12 do livro de Êxodo, quando o povo estava saindo do Egito, 40 anos atrás, Deus diz assim: olha, para vocês saírem daqui, vocês têm que sacrificar um cordeiro, e vocês vão comer da carne do cordeiro, o sangue, vocês vão colocar nas portas, nos umbrais das portas, e vai acontecer que hoje à noite,
vai vir um anjo matar todo o primogênito. Quem é o primeiro filho aí? Primeira filha, quem é? Olha ali, ia morrer. Quem mais ia morrer? Eita, outro ia morrer também. Aliás, o Paulinho é o primeiro e o único, né, Paulinho? Esse Paulinho não é fácil, não. Fez aniversário ontem, irmão. Uma benção, Paulinho. Deus diz assim, olha, sabe o que vai acontecer? Essa noite vem um anjo, mandado por mim. Por causa do que o faraó não deixou vocês saírem, toda a terra do Egito vai perder um primogênito. E o povo de Israel estava na terra do Egito. Deus disse, mas para vocês, se vocês fizerem o que eu estou mandando, não vai acontecer nada com o primogênito de vocês. O que é que nós temos que fazer, Senhor? Vocês vão matar o cordeiro, tirar o sangue dele e vão colocar nas portas. Na noite, o anjo vai chegar e ele vai descer, irmão, vai procurar o primogênito. O primeiro filho, ele vai descer, irmão, e ele vai matar esse filho. Mas quando ele chegar na casa, que ele vê o sinal do sangue, é sinal que foi feito um sacrifício, que morreu um cordeiro naquele lugar. E quando ele olhar aquele sinal do sangue, sabe o que ele faz? Ele não entra naquela casa, ele passa por cima. Aleluia. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Gilgal é isso, irmão. Diga para o seu irmão, você vai enfrentar vários desafios. Quando eu olho aquele, imagina, irmãos, aqueles jovens, para entrar naquela arena tem que lutar. Eles tinham que passar por cima daqueles obstáculos. Diga, muitas lutas virão. Diga, muitos obstáculos. Diga, mas tenha fé. Aleluia. A promessa de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, é que você vai passar por cima deles, e você vai chegar no centro, e quando você chegar no centro, sabe o que vai acontecer? Você vai gritar o grito da vitória. Só quem crê nisso, diga glória a Deus. E por último, irmãos, Gilgal é lugar de conquista e fé. Diga conquista. Diga conquista. A transição de Gilgal para a conquista da terra simboliza a necessidade de confiança em Deus e o reconhecimento de que a batalha é dele. E aí eu fico imaginando, por que isso? Se ele fala para Josué, capítulo 1, versículo 6 a 7, que nós vamos ler. 3, 2, 1. Seja para que você não se desvie, para que você diga tudo, minha irmã. Diga tudo que você fizer, minha irmã. Olha para essa pessoa que está aí do seu lado e diga assim: ei, tudo que você fizer vai dar certo. Vai dar certo. Diga, Deus tem uma promessa para a sua vida. Glória a Deus. Diga, Deus colocou você nesse lugar aqui. Amém. E liberou uma palavra na sua direção. Tudo que você fizer, aleluia, você será bem sucedido. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Já vou fechar aqui, irmão, porque eu vou terminar mesmo. Mas duas coisas precisavam acontecer. Deus disse para Josué: ei, Josué, vocês vão conquistar muito. Sabe, Deus tem um negócio, irmão, que Deus sabe o futuro, mas Deus nunca revela logo o futuro para a gente, é ou não é? Eu fico olhando, irmão. Um dia eu disse para um pastor amigo meu: ainda bem que foi com Abraão. Deus disse: Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, todo mundo aqui, te despede, arruma a tua mala. Para onde eu vou, Senhor? Eu vou te mandando, dizendo para onde você vai no meio do caminho. Sim, Senhor, mas o Waze diz que eu tenho que colocar aqui agora para onde eu vou, senão ele não faz a rota. É ou não é assim, irmão? Tu já pensou se tu sai aqui e tu diz assim pro Waze: Waze, vai me levando aí que eu vou dizendo para onde é. Ele aceita isso, irmão?
Não, eu disse para os irmãos, diga, ainda bem que foi Abraão, porque talvez se fosse comigo eu não tinha ido, irmão. Porque eu sou daqueles que, quando eu saio daqui, minha esposa briga comigo às vezes. Ela diz, vamos ali, eu digo, ali aonde? Tem que dizer o lugar. Lá no centro, que lugar do centro? Eu sou assim meio lógico, irmão, né? Meio lógico. E aí, irmãos, Deus disse assim para Josué, Josué, tem um futuro para você. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você que veio aqui hoje. Tem um futuro que Deus sabe para você. Ei, Deus tem um negócio muito fabuloso para você. Mas antes dele dizer o que é, irmão, ele diz o que diz para Josué. Antes da conquista vai ter luta. E duas coisas ele disse para Josué. Diga assim, ei, seja forte e corajoso. Olha para o teu irmão, diga isso para ele. Diga, irmão, seja forte. Diga para o seu irmão, diga, seja forte, meu irmão. Diga, pode vir luta, mas seja forte. Pode vir a batalha. Diga para ele, seja forte. Ah, meu irmão, eu tô preocupado. Diga, tenha coragem. Diga, com força, com coragem, Deus vai liberar a vitória na sua vida. Pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia. E o interessante, irmãos, que lá em Gilgal, Josué sabia que ele tinha que destruir os muros de Jerusalém. Perdão, de Jericó. Mas ele já tinha mandado os espias, vocês lembram? Que ele tinha mandado os espias. E os espias voltaram dizendo assim, gente, vamos voltar daqui, porque o negócio é difícil. Os caras são muito grandes. A mão deles é do tamanho de uma pá. Eita Jesus. Eles são muito fortes, não tem como, são gigantes. Não tem como a gente lutar com eles. E 2 deles, 10 disseram, não tem jeito, não vai dar certo. Tem pessoas assim na sua vida que vão dizer, ei filho, desiste. Desiste, é muito difícil mesmo. É, realmente. Aqui não é fácil. Aqui não sei o quê. Sabe, eu fiz tanto medo com o pastor Ney. O pastor Ney dizia, apóstolo, vamos alugar. Eu digo, ei Ney, cuidado, que o aluguel é caro. Por que eu fazia isso, irmão? Porque eu conheço o Ney. O Ney tem que amarrar uma corda nele, porque se não amarrar, ele dispara, irmão, um foguete. Por isso que Deus colocou a Beth na vida dele. Não briga com ela não, Ney, porque Deus colocou senão tu te bate tua cara no muro, tu te arrebenta todo. Porque ele é veloz, irmão. Eu dizia, cuidado, meu filho. Cuidado, deixa chegar mais gente. Deixa o pessoal começar a dizimar. Deixa o pessoal começar a ofertar. Porque senão, no final, tu vai te apertar todo para pagar aluguel. Para pagar a conta de luz. Não é fácil. Eu vivo igreja, irmãos, há 27 anos. Tem meses que eu digo assim, meu Deus, o negócio está feio. Mas eu aprendi a confiar no Senhor. Eu digo, mas eu não sei se o Ney aí aprendeu a confiar no Senhor. E quando eu começar a apertar, assim, eu dizia, Ney, deixa chegar mais gente. Deixa chegar mais gente. Vai ganhando gente. Apóstolo, já não cabe mais na minha casa. E eu ficava preocupado. Mas aí, irmãos, ele veio para cá. Os primeiros meses foram difíceis. Mas pela sua fidelidade. Olha para o teu irmão, diga assim, pela sua fidelidade. Diga pelo seu dízimo. Pela sua oferta fiel. Está se pagando tudo e está se comprando tudo aqui. E essa igreja não deve nada. Pode aplaudir o Senhor por isso. Os caras chegaram e disseram, não vai dar certo. Tem gente que fala isso para você. É ou não é verdade? Não vai dar certo não. E você desiste. Você desiste. Mas a Bíblia diz que 2 homens chegaram e disseram, ei Josué, eita, é muita bênção que tem lá. É muita oportunidade que Deus está nos dando naquele lugar. Cara, as coisas lá são muito boas. Esse é um lugar muito próspero.
E os outros diziam assim, mas o muro é muito largo, não tem como. E os outros diziam assim, ei, quando a gente entrar lá, você vai ver como vai ser diferente. Disseram isso para Josué. Deus sabia o que ia fazer. Mas Deus disse assim, ei Josué, você vai circular. Lembra de Gilgal, o que significa? O que significa Gilgal? O que significa Gilgal? Diga círculo. Diga círculo. E eu fico imaginando como as coisas se encaixam. Deus diz assim, ei, eu vou dar vitória para você. Mas você vai vencer essas fases. Você vai fazer a primeira volta, a segunda, a terceira e na 7ª volta. Ei, eu tenho um milagre para a sua vida. Vá ficando de pé. E eu quero encerrar essa palavra dizendo uma coisa para você. Os círculos vão se acabar. Olha para o teu irmão e diga assim, os círculos vão findar. E você vai chegar no centro. Aqueles jovens, quando eles chegavam no centro, eles eram coroados. São vencedores. Imagine que eles lutavam, passavam por dificuldades. Mas uma vez que eles chegavam no centro, eles eram coroados. Eram carregados como vencedores. Porque eles venceram todos aqueles círculos. Eu não sei em qual círculo você está. Mas eu quero dizer para você que no centro tem vitória para você. Quem recebe isso? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? O que eu tenho que fazer, apóstolo? Josué disse assim, Deus disse para Josué, só confia em mim, Josué. Porque eu sou o teu Deus e você vai ter uma experiência comigo. Talvez Josué foi dormir e disse, meu, como é que eu vou vencer isso? Como é que eu vou vencer essas fases? Como é que eu vou passar por essas camadas? Como é que eu vou chegar lá no centro? E Deus disse, não te preocupa, só vai vencendo os círculos. E vai chegar um momento que eu vou entrar na batalha. E a Bíblia diz que quando eles deram a última volta, irmãos, as muralhas começaram a tremer, aquele muro começou a tremer. E uma coisa interessante, eu tive lá nas ruínas de Jericó, irmãos. E o interessante é que ali eles não quebraram, não foi uma implosão, não quebrou pedra. Sabe o que aconteceu, irmão? Parece que os alicerces forfaram e ela foi descendo, ela foi descendo, ela foi descendo até chegar ao nível onde eles estavam. E eles entraram naquele lugar. Deus está olhando para você e diz assim, tem uma muralha na tua frente, ela é alta, ela é difícil, mas se você crer, se você me servir, se você não desviar nem para a direita nem para a esquerda, ei, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou fazer você pular não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou baixar ela, aleluia, e você vai entrar, aleluia. Só quem crê nisso, diz glória a Deus, diz aleluia. Pode aplaudir o Senhor bem forte. Segura na mão do teu irmão aí, ora por ele e diga assim, ei irmão, chegou o fim, aleluia, de você estar circulando. Deus tem vitória, tem conquista para você, aleluia. Deus abriu essa porta para que eu viesse aqui dizer isso para você. Ei filho, a muralha vai baixar, aleluia. E você vai entrar e vai conquistar. Quem crê nisso, levanta a tua mão e começa dando glória aí, começa a agradecer, porque a vitória é dele, a luta é dele, aleluia. Mas ele diz para mim, ser forte, ser corajoso, aleluia, que você vai herdar essa terra, que você vai conquistar nessa terra, que você vai vencer nessa terra, que você vai prosperar nessa terra. Sabe quando você achar que não tem mais jeito, sabe o que eu vou fazer? Eu vou baixar a muralha, eu vou pegar o obstáculo e vou baixar, aleluia. E você vai conquistar, mas você tem que ser forte e corajoso. Quem recebe isso para a sua vida? Quem recebe? Eu quero orar por você. Levanta a tua mão agora, levanta a tua mão e vai tomando posse agora, vai tomando posse dessa palavra. Diga assim para Deus, Senhor, era essa palavra que eu precisava nessa noite. Diga, era só isso, Senhor, que eu estava precisando.
Eu sei que tu não me abandonou, Senhor. E eu sei que tu estás comigo. Oh, Senhor, mas tu diz para eu ser forte, para eu ser corajoso. E eu quero, Senhor. E ele diz assim: não te desvia, não te desvia. Permanece crente, permanece servindo o Senhor, permanece na igreja, permanece, meu filho, porque tem vitória para você.